fim de agosto, gente, passa a valer em todo o país a Política Nacional de Imunização do Luto Materno e também Parental. É uma medida que garante tratamento psicológico e também acolhimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, às famílias aí que enfrentam a perda de um filho. O Alberto Borém aborda esse assunto agora com uma médica pediatra, ao vivo aqui no Bom Dia. Bom dia para você, Alberto. É isso, Elton. Bom dia para você, para Vanessa, quem acompanha o Bom Dia Espírito Santo. A lei sancionada em maio deve começar a valer no fim de agosto. Não é uma exclusividade do Espírito Santo, mas é evidente que a gente traz esse assunto para cá e entende o que muda na prática. Para isso, a gente conta com o auxílio da Rosiane Ferreira, que é pediatra da Secretaria de Estado da Saúde aqui do Espírito Santo. Queria que você me explicasse para essas famílias que passam por esse momento tão difícil, o que a senhora destaca de mais significativo na prática, o que muda com essa lei? Bom dia para a senhora. Bom dia, né? Bom dia a todas as pessoas que estão nos escutando nesse momento. O que muda é que a lei ela garante os direitos para essas famílias e tira essa dor do silêncio, que o luto às vezes é muito inviabilizado nessa faixa etária de perda. Então ela traz 3 eixos essa lei, um eixo destinado aos direitos das famílias, das mulheres. Dentro desse eixo a gente tem o destaque da garantia do registro do natimorto, que foi uma mudança muito importante. Além disso, a garantia de que tenha um acompanhante durante todo o processo, garantido para essa mulher. E também a garantia de que tenha um acolhimento por uma equipe, que tenha um tempo para que tenha um contato, que é muito importante para a criação de memórias que vão favorecer depois o processo de construção de um luto mais saudável. Então, a partir do momento que essa lei ela traz um protocolo que vai tirar essas mulheres desse lugar da invisibilidade diante de uma dor tão terrível que é a perda de um bebê, esse acolhimento durante o processo todo, desde a descoberta, por exemplo, no caso do natimorto, durante a realização de um exame, até um segmento humanizado dentro do próprio hospital e depois o acolhimento que vai ser realizado quando essa família, quando essa mulher voltar para o seu domicílio para fazer o segmento com um acompanhamento psicológico dentro da unidade básica de saúde que tem esse profissional. E além disso, a criação de memórias, que é um momento muito importante para essas famílias, que antes a gente tinha uma ideia de que quando tinha um falecimento de um bebê, que não podia se falar sobre esse assunto. Então essas mulheres eram extremamente silenciadas. E essa dor, ela ficava invisível. Então a partir do momento que a gente tem uma lei, a gente dá direito à voz a essas mulheres. E para as famílias também saberem os direitos que elas têm de contato com esses bebês e em relação também ao acompanhamento para uma próxima gestação e o segmento com o acompanhamento psicológico. Era justamente o que eu ia te perguntar. Essa lei garante que futuras gestações devem ser acompanhadas de alguma maneira? Sim, um dos itens dessa lei garante, tanto o processo de investigação para entender qual foi a causa da morte de óbito desse bebê, um segmento para uma futura gestação e o acompanhamento psicológico também durante o processo de alta para casa. Porque a gente tem que levar em consideração que um filho nunca substitui o outro, Então a gente tem que ter todo esse cuidado no acolhimento dessas famílias. Aliás, esse assunto foi tema também do Fantástico, como a gente conversava fora do ar. A apresentadora Tati Machado passou por um momento tão difícil como esse. A gente separou um trecho, a gente ouve juntos agora e depois a gente volta a conversar. Essa lei é muito importante porque dá também assistência aos pais, psicológica, assistência também até à família. Essa dor de perder um filho é uma dor que é muito silenciosa. Eu já tive uma perda em 2019. Uma perda muito inicial ali, eu descobri e logo na sequência perdi. A gravidez do Rael foi uma gravidez que eu tinha muito medo, pela minha experiência passada. A gente supera, mas a gente não esquece. Não, e eu não quero esquecer. Porque a gente está falando do amor da minha vida. Ele tem nome, ele se chama Rael. Essa lei também é uma lei que se importa com isso, porque é um bebê que não vai ser registrado. Então é um bebê que se chama natimorto. Essa é a certidão que eu tenho. É a certidão que eu também tenho. E eu quero que não seja as próximas certidões. Eu quero que as pessoas possam ter as certidões com o nome que vocês escolheram. Sim. Porque ele existiu. Ele existiu. Nesse dia do batom.
Pois é, esse você vê um trecho da entrevista da apresentadora Tati Machado ao Fantástico no último domingo. A gente continua conversando com a Rosiane Ferreira, que é médica pediatra. Eu ainda pergunto à senhora, considerando o que a Tati diz do medo, ela citou inclusive o nome que a senhora acabou de explicar. Eu pergunto, até que essa lei comece a valer no final de agosto, de que maneira a Secretaria de Estado da Saúde tem se preparado para oferecer para as famílias, mas principalmente para as mães, um ambiente mais acolhedor, doutora? Então, a Secretaria entende a importância de tirar da invisibilidade esse tema. A gente teve semana passada um congresso de luto, né, nacional aqui, onde foi abordado, né, bastante esse tema. E a gente foi para poder construir, né, uma lei estadual. E a gente está num processo também que a gente entende que cada maternidade, cada hospital vai ter que ter um protocolo próprio. Então, nesse auxílio da construção desses protocolos e depois para que haja um treinamento. Porque não adianta a gente ter uma lei onde a gente não tenha um profissional de saúde que esteja preparado para acolher com dignidade essa família. Então, uma lei só no papel não existe. Então, eu acho que o grande papel da Secretaria também é nesse processo de treinamento para que essas equipes se sintam também mais preparadas para acolher essas famílias. Porque muito do que é dito pode marcar essas famílias se não for feito correto na hora do acolhimento do luto. Temos perguntas no estúdio, Elton e Vanessa. Sim, Borém, doutora, gostaria de saber em relação à licença maternidade, como é que fica nesses casos, né? Porque existem os casos em que o bebê nasce, fica até internado algum período e depois, infelizmente, ele vem a falecer, mas existem esses casos dos bebês natimortos. Como é que funciona neste caso em relação à licença maternidade? Então, a licença maternidade, ela é direcionada quando o bebê tem um nascimento vivo, né? Em relação ao natimorto, eu não consigo te responder agora exatamente. A gente sabe, inclusive, pode ser o motivo da pergunta da Vanessa, que a Tati ficou afastada durante um tempo. Imagino que isso tenha tido uma conversa internamente na empresa com a qual ela trabalha, mas a senhora entende que, sendo um momento tão difícil como esse, é preciso também uma conversa com esse empregado para que essa mulher não volte ao trabalho de uma forma tão brusca assim, da noite para o dia? Sim, realmente seria necessário que tivesse esse afastamento. Mas eu não sei te informar, neste momento, se existe alguma legislação específica para o natimorto e qual é o tempo desse afastamento. Inclusive, um outro detalhe, como a gente conversava fora do ar, outros países tratam esse assunto de que maneira? A gente está muito distante do ideal, doutora? A gente está muito distante do ideal, né? Por exemplo, na Inglaterra, a gente tem uns berços de resfriamento no qual esses bebês eles são liberados para casa para que essa família possa vivenciar esse luto em contato com esses bebês por um período maior. Então tem troca de roupa, contato com o corpo, e a gente está muito longe disso ainda. A gente fala que a partir do momento que a gente tem a lei, a gente está começando com essa construção, que a gente tem que começar com os direitos básicos para depois a gente conseguir evoluir para outros tipos de instituições como a gente tem fora do Brasil. Obrigado por conversar com a TV Gazeta. Rosiane Ferreira, médica pediatra da Secretaria de Estado da Saúde. A gente trata aqui no Bom Dia sobre essa lei de humanização do luto materno, parental, que foi sancionada no mês de maio, que deve começar a valer no final do mês de agosto. É evidente, um assunto tão importante como esse, que foi também abordado durante uma entrevista no Fantástico. A gente vai continuar acompanhando aqui no Bom Dia Espírito Santo. Elton, Vanessa...